sei que esse é um pedido de muitos por aqui. A criação, o filme, chegou com os principais momentos da novela Gênesis. Então eu disse, haja luz. Prepare-se para conhecer os primeiros seres humanos que viveram na Terra, o primeiro pecado, como o diabo enganou a mulher para comer do fruto proibido e a redenção do homem com seu Criador. Eu não os abandonei, mas eles se afastaram de mim. Não tem uma Smart TV e quer assistir aos filmes favoritos do Univervídeo? Fique tranquilo, nós também estamos no Fire TV Stick da Amazon. Um aparelho que transforma qualquer televisão em Smart TV na palma da sua mão. Agora ficou fácil, né? Univervídeo no jejum de Daniel. Conteúdo que faz bem. Em meio a uma condição insustentável, um clamor pelo socorro divino. Senhor, aqui está teu povo. Hoje vivemos na servidão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ouve o nosso pranto. Se compadeça de nós, Senhor, e livra-nos dessas amarras. E por ação de Deus, um povo escravizado tornou-se livre e alcançou o impossível. Mas em vez de reconhecer primeiramente que tudo só foi possível por ação divina, honraram o que não deveria e tocaram na honra de Deus. E não é isso que também acontece hoje? Diariamente, Deus dá ao ser humano condições necessárias para ter tudo. Mas quantos o reconhecem devidamente? Quantos o honram primeiro acima de todas as coisas? Quem o honra com as primícias atrai os cuidados de Deus, porque o coloca diante de si, no lugar em que só Ele pode ocupar, o primeiro lugar. Neste domingo, 3 de dezembro, a festa das primícias ao pé do Monte Sinai. A última consagração dos segundos de 2023. Às 7, 9 e meia e às 18 horas, em todos os templos da Igreja Universal. Olá, está no ar o seu programa Não Desista. E nós abrimos a programação de hoje falando a respeito do que está acontecendo neste final de semana. A festa das primícias ao pé do Monte Sinai. Ora, o povo de Israel viveu durante 400 anos como escravos na terra do Egito. E finalmente, Deus enviou o libertador. E o que foi que eles fizeram com a liberdade conquistada? Ergueram para si um bezerro de ouro. E ali o chamaram de Deus. Este é o que te tirou do Egito, ó Israel. Certamente, se você ler a Bíblia no capítulo 32 e 33 do livro de Êxodo, você vai ficar chocado. Como pode um povo ser tão ingrato? Essa ingratidão se repete, a história se repete. Não são poucas as pessoas que simplesmente descontam a veracidade da palavra de Deus e até duvidam da existência de Deus. Quais são os frutos disso? As consequências? Uma vida sem graça, uma vida de sofrimento, uma vida de dor. Essa foi a vida do Antônio. O Antônio viveu assim durante muito tempo, mas finalmente, quando ele bateu no fundo do poço, só tinha um lugar para olhar, para cima, para o alto, e ele clamou a Deus. Vamos ver como Deus o respondeu.
Esse é o estado que eu estava. 27 anos na cocaína, no crack, e 4 anos vivendo na Cracolândia. Olhando para essa foto, eu me deparo com uma situação que nem sempre foi assim. Eu venho de uma família de 200 anos e tive uma estrutura, tive uma educação. Comecei a trabalhar, fui trabalhar na segunda maior agência de publicidade do mundo e comecei a ganhar dinheiro até começar a fazer quadros, espelhos, molduras. Pus representantes pelo Brasil todo e isso explodiu. Comecei a montar as fábricas, cheguei a ter uma fábrica com 23 funcionários, máquinas italianas, brevetes. E o que acontece? E o dinheiro começou a entrar. E com isso, eu deixei de me cuidar. Então era bebida, droga, mulheres. Quando começou a decadência, começou a perder dinheiro, que eu comecei a ficar endividado com os bancos e que eu comecei já a vender os bens, né? Além do vício, começou a preocupação. Eu não queria perder aquela aparência que eu tinha. Eu queria manter aquela aparência, que eu queria que as pessoas continuassem me vendo como o poderoso. Eu dizia para as pessoas assim, você não precisa falar com Deus não, fala comigo mesmo que eu resolvo. Então eu era prepotente, eu era arrogante, até que eu fui parar no candomblé e da Umbanda. Por um determinado tempo, as coisas melhoraram. Mas aí começou realmente a verdadeira desgraça na minha vida. Essa desgraça, ela começou porque o dinheiro já não tinha, eu queria usar a droga. Então, praticamente foi-se tudo ao ponto de eu ir parar na rua. Então eu saí do metro quadrado mais caro da Zona Norte para o papelão no Jardim Peri. Bom, a coisa já estava bagunçada, já estava tudo zoado, só faltava uma coisa, eu ir parar na Cracolândia. Aí sim, cheguei na Cracolândia meio tímido, porque ali é uma situação sobrenatural, é surreal aquela situação, é muito lixo, muita prostituição. A pessoa chega numa semana, por exemplo, com 70 quilos, em 7 dias... Há 10 dias ela perde aproximadamente 10 quilos, até ficar o osso. Começava de manhã cedinho, acordava cedinho e conseguia fazer o crack. Mas quando ele terminava, que acabou de ser, não tinha mais a bebida, não tinha o crack, não tinha a cocaína, aí vinham as recordações. E aí eu lembrava que eu tinha um filho, que eu tive uma esposa, que eu tinha uma casa, que eu tinha amor, que eu tinha carinho, eu tinha atenção e que eu troquei tudo aquilo pelas drogas. Uma certa noite eu estava dormindo, uma pessoa veio urinar em cima de mim e disse, você é um lixo. Então acontecem essas coisas. A gente dorme com o receio de tomar uma madeirada na cabeça, de ser incendiado, naquelas condições, sem dente, todo sujo, sem roupa, né? Doente. Então eu queria morrer. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu saí e vim para o lado do Brás. E eu vim para esse lado aqui, daquele jeito, né? Sempre com o saco preto na mão, pegando latinha. E eu me deparei com o Templo de Salomão, aqui. Aqui parei de frente e falei, nossa, que lugar bacana, que lugar bonito. Será que eu posso entrar nesse lugar? Será que tem como entrar nesse lugar? Aí... As pessoas que estavam ali na frente me convidaram, né? Falei, mas posso entrar desse jeito, né? Porque eu não tenho roupa, né? Todo sujo. Não, só pode entrar sim. Aí procurei não sentar perto de ninguém, porque eu tinha vergonha do meu estado. Né? Você imagina, sem dente, sujo, né? Um aspecto de ladrão, de bandido mesmo. Então, eu entrei e eu deparei com a Arca da Aliança, e deparei com tudo aquilo que é o templo lá de Salomão. Eu disse, Senhor. Então aí eu me ajoelhei e eu disse, Senhor, me ajuda. Eu quero morrer. Eu queria morrer sem o crack, sem a droga. Eu queria morrer. Mas
Ele é vida, Ele é amor. Em vez de esse sentimento, dessa tristeza continuar, eu senti uma força dentro de mim. Alguma coisa mudava ali naquele momento, diante do altar. E aí começou a vir uma revolta, porque aquilo não era eu. Eu tinha uma estrutura. Por que eu me tornei aquilo? Eu comecei a me revoltar. Então, eu fui, né, e veio a ideia de eu ir procurar ajuda num albergue, né, para ter uma moradia, para poder ter um banho, arrumar uma roupa, porque eu queria retornar, mas não daquele jeito, com aquele saco plástico. Alguma coisa já estava mudando. Houve uma reunião com o Bispo Macedo e ele disse: quem aqui não tem Bíblia e que não tenha condições de comprar, aí vem aqui na frente. Aí eu fui um dos primeiros chegar na frente do altar. Levantou o empresário e ele doou 100 Bíblias. Falei, puxa vida, né? Que bacana, ele teve dinheiro e comprou Bíblias. Eu tinha dinheiro, ia me prostituir, comprava droga, bebida. Um dia eu vou comprar 10 vezes mais do que ele comprou aqui. E doou, e eu peguei a minha Bíblia. E aquela a alegria de não só de ter a Bíblia, mas querer já começar a folhear. E eu comi aquela Bíblia. Eu li ela inteira. Ao passo que a palavra ia entrando, né? Aqueles desejos ruins, aquelas coisas foram saindo. Então eu já tinha largado a droga, já tinha largado a bebida, a prostituição, os maus hábitos. Já estava aprendendo da palavra, mas faltava o Espírito Santo. Eu queria ele. E naquela época veio a Fogueira Santa. Eu vendo aqueles testemunhos, tudo no telão, tudo, e eu disse, é agora. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso. Eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu dava o meu tudo na rua, para as drogas, para a bebida, para a prostituição, para as coisas. Eu tinha que fazer alguma coisa que chamasse a atenção do Senhor. Aí chegou um grande momento, o momento do altar, da entrega total, de finalizar tudo aquilo que eu tinha colocado para o Senhor. Faltava o Espírito Santo. E aí segui em direção às escadas, e quando eu pus o meu pé, que eu subi o primeiro degrau, e quando eu passei debaixo da Arca da Aliança, que foi o primeiro impacto que eu tive quando eu entrei no templo, a minha primeira visão, eu disse, Senhor, se for, meu Pai, para fazer todas essas coisas aqui, hoje eu não saí daqui com o Espírito Santo de Deus, Pai, então isso aqui não vai valer nada, todo esse sacrifício não vai valer nada. E veio aquela alegria, aquela certeza de que eu estava sendo abençoado naquele momento com o Espírito Santo de Deus. Que aquele velho homem já tinha morrido nas águas, mas agora ali eu tinha instrução. Eu tinha alguém que estava comigo o tempo todo. Assim como eu me revoltei para poder ter o Espírito Santo de Deus, eu também me revoltei para poder mudar aquela situação. O que aconteceu? Eu saí do albergue, consegui alugar, já tinha um emprego, comecei a me alimentar melhor, reconquistei o amor do meu filho, reconquistei a confiança daqueles que me magoavam, que me diziam. Hoje eles me veem como um exemplo, hoje faço parte do grupo de evangelização, naquele mesmo lugar, né, naquele albergue. Hoje eu vou evangelizar naquele lugar, né, para aquelas pessoas que ali estão sofridas, que estão sem esperança, de morador de rua, né? Passei a ser vendedor de balinha. Hoje eu trabalho na Faculdade Federal e estou aqui podendo, olha o tamanho do milagre, olha o que o Espírito Santo de Deus fez. Ele tirou um mendigo, um morador de rua totalmente destruído, sozinho, sem esperança, que chegou para pedir para morrer, para hoje poder ir atrás de almas para o Senhor Jesus. Eu quero fazer um agradecimento especial, em primeiro lugar, para Deus. Quero também agradecer aquele dia que o Bispo Macedo pediu para que
quem pudesse doar uma Bíblia. Foi o melhor presente que eu ganhei, esse manual. É Deus falando conosco. É onde começou toda a transformação, toda a mudança. Então eu quero agradecer a esse empresário, que eu não sei quem é, esse empresário que doa essas 100 Bíblias, né? Mas eu quero que o senhor saiba que o senhor ajudou muito nessa minha recuperação. Esta palavra salvou a minha alma. De segunda a sexta-feira, direto do Templo de Salomão, a oração da caminhada da fé, rumo à fogueira santa da revolta, no Monte Sinai. Ao vivo, bispos e pastores clamarão a Deus com você e por você. Participe a partir das 10h30 da noite, pela TV Templo, canal 10.1 e CBI, canal 16.1 na Grande São Paulo, CNT, Univer Vídeo, Rede Aleluia ou através das páginas oficiais da Universal no YouTube e Facebook. Essa palavra mudou a vida do Antônio. Ela tem poder para mudar a sua vida também. Agora, o que você precisa fazer? Fazer o que o Antônio fez. Dê um passo de fé na direção certa. Neste domingo, esteja aqui conosco. Se você nos assiste de Florianópolis, você pode participar aqui na Catedral conosco, na Mauro Ramos, 1310, no centro. Estacionamento e creche são gratuitos para todos e você não vai pagar nada para entrar na catedral. O custo é zero para você. Se disseram para você que você tem que pagar para entrar, mentiram para você. Fake news. Você não vai pagar absolutamente nada. Venha como você está. Ele estava na condição de morador de rua quando ele veio. E ninguém o enxotou. Ele foi recebido, ele foi acolhido e a palavra de Deus mudou a vida dele. Essa palavra aqui é verdade. Deus é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. Você que vem vivendo como um escravo, escravo dos vícios, escravo da depressão, escravo da miséria, escravo de um relacionamento abusivo e autodestrutivo. Você que vem se autodestruindo e não sabe como parar esse processo. Você precisa de ajuda, você precisa de Deus. É dele que você precisa, não é de uma religião, é de Deus, daquele que tirou o Antônio das ruas, do crack, das drogas, aquele que tirou o povo de Israel de lá do Egito, da terra de escravidão, da terra de servidão. Esse Deus existe, meu amigo, minha amiga, e Ele está chamando você aí agora. É você mesmo. Eu estou falando com você que diz assim, para mim não tem mais jeito. Tem jeito sim. Se teve jeito para o Antônio, tem jeito para você. Agora você precisa dar o seu passo de fé. Venha como você está. Neste domingo, às 7 da manhã, 18 horas ao cair da tarde e especialmente às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres, onde nós iremos realizar 7 orações em seu favor, que vão da sua saúde à sua vida espiritual. E em dado momento da reunião, nós vamos falar da fogueira santa. Essa fogueira santa que transformou a vida do Antônio tem poder para transformar a sua também. Se você está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605 Brás, nos mesmos horários. E em qualquer igreja universal do Reino de Deus espalhada pelo estado de Santa Catarina, pelo Brasil afora. Basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Nós já estamos em dezembro, é o mês da fogueira santa da revolta. O Antônio falou, eu me revoltei, eu não aceitei mais aquela situação. E Deus o ouviu, Deus o honrou. E o mesmo vai acontecer com você. Essa palavra aqui vai se cumprir na vida daquele que nela depositar a sua fé. Assim como mudou a vida do Antônio e mudou a vida da Carla também. Vamos acompanhar. Ser e ter. O que você quer ter? Quem você quer ser? Você quer ter uma casa, um carro, uma família?
você quer ser um médico, engenheiro, um empresário? Ser feliz? Como você deseja estar daqui a 5 anos? O que está fazendo para mudar a sua realidade? Comece o seu dia com a palavra. Você deve, ao acordar, fazer a sua oração. Primeira pessoa que você deve conversar com Deus. Faça a sua oração. Depois leia a palavra de Deus. Não quer dizer que você tem que ler um capítulo todo de manhã. Por exemplo, uma sugestão para você. Você pode pegar o livro de João, o Evangelho de João. Tem 21 capítulos. E todo dia você pode ler um capítulo do Evangelho de João. De manhã você lê um pouquinho, na hora do almoço você lê um pouquinho, à noite antes de dormir você termina. Até quando você vai parar de ignorar a sua vida espiritual? Provavelmente, é esse o ponto que vem atrasando todos os seus projetos. Quando eu cheguei nas reuniões, eu sofria com depressão. Eu via vultos, eu ouvia vozes, eu falava com pessoas que já tinham morrido. Inclusive, na época, meu irmão tinha falecido e eu via muito ele, eu falava com ele. Só que eram sintomas que me perseguiam, que eu sofria muito, aquilo me gerava muito sofrimento. Todos os dias, chegou uma fase que eu comecei a ter muita insônia, porque eu tinha medo de dormir, eu comecei a ter síndrome do pânico. Eu comecei a querer me afastar das pessoas, porque eu tentava falar para as pessoas o que eu estava sentindo e as pessoas sempre me empurravam mais para fora. Ai, vai sair. Sai com amigos, vai pra festa, isso é coisa da tua cabeça. Até que chegou um nível que as minhas irmãs decidiram me internar na época. Só que eu, mesmo sem conhecer a Deus, eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo comigo, porque eu sempre fui saudável, sempre tive uma vida normal, e com o decorrer do tempo aquilo foi piorando cada vez mais, até que eu recorri a encostos, né? Aí eu fui no centro espírita, vamos no centro espírita que isso vai passar. Aí eu fui para o centro espírita, depois eu fui para a casa de encosto, e ali eu virei filha de santo. E aí, quando eu virei filha de santo, isso piorou. Daí elas diziam que tinha que evoluir, que tem que fazer isso, aí faz trabalho, faz oferta, faz oferenda, e não melhorava, aquilo só piorava. E eu comecei a sofrer, e aí começou a vir pensamentos suicidas, né? Porque eu já tinha recorrido a tudo e não resolvia. Aproveite sua chance. Essa é a oportunidade de transformar a sua vida de dentro para fora. Você só precisa se mexer, dar o primeiro passo. Eu tinha uma amiga que ela frequentava a Igreja Universal e ela sempre me convidava, só que eu defendia muito a minha fé naquela época, né? Eu dizia, não precisa, tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. E ela falou, vamos comigo. E eu dizia, não, cada um na sua fé. Eu até às vezes brigava com ela e tudo. E até que ela desistiu de falar comigo, ela não falou mais comigo. Mas depois que eu entrei para a igreja, ela me contou que ela ungia as minhas roupas, ela levava a água da igreja, sempre botava dentro das minhas coisas quando eu comia, no que eu fazia, água na geladeira. Ela sempre pedia, Jana, dá um copo d'água. Eu dizia, pega lá. Daí ela ia lá e aproveitava. E ela foi fazendo isso, até que um dia ela me convidou. Quando eu estava muito mal, eu fiz uma oração, mesmo sem conhecer a Deus. Eu estava muito mal. E eu fiz uma oração e disse, Deus, se o Senhor existe, me ajuda, porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou aguentar mais. Eu falei assim. E ela me ligou e me convidou para ir. E ela fez um desafio. Ela falou, vamos comigo. Eu falei, não vou. Tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Ela, se tu for uma vez comigo e não acontecer nada, tu não precisa mais ir. E aí, na época, eu disse que eu ia só para ela parar de me convidar. E aí eu fui a primeira vez, aí eu lembro que eu sentei nos últimos bancos, ficava mexendo no celular, nem prestei atenção. Mas ele fez uma oração, o pastor, na época. E ele descreveu tudo que eu estava sentindo. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou levantar. Mas mesmo assim, eu fiquei meio assim de levantar, porque eu fiquei com vergonha. Daí eu pensei, e aí eu levantei. Quando eu levantei, eu vi que mais gente levantou. Então eu pensei assim, não é só eu que passo por isso, mais pessoas passam por isso. E eu recebi a oração e fui embora, mas nem acreditando, nem nada. Eu disse, porque na minha visão eu pensava assim, vem de Deus é bom. Não importa onde eu estiver, mas vem de Deus é bom. E aí eu fui para casa e aquela noite eu dormi. Só que eu nem me dei conta, porque já fazia mais de 15 dias que eu não dormia. Só que eu falava para as pessoas que eu não dormia, as pessoas pensam assim, que fica 15 dias acordado. Não, eu dormia 2 horas, ficava 4 horas acordada. E perdi o sono e não conseguia mais dormir. Quando voltava a dormir já estava na hora de trabalhar.
Enfim, aí eu acabei que eu dormi a noite toda. E aquele dia eu me surpreendi, mas eu não sabia do que tinha acontecido. E trabalhando, eu comecei a aí eu fiquei pensando, o que eu fiz de diferente? Aí eu fui na reunião de domingo, mas não pode ser isso. Para tirar a prova eu vou na quarta. E aí eu tô até hoje. Faz quanto tempo? Faz 12 anos. Como é que tá a sua vida hoje? Hoje a minha vida é transformada. Até só um episódio que, quando eu entrei para a igreja, eu era filha de santo. E mesmo assim, mesmo estando na igreja no início, eu não conseguia ver aquilo como algo ruim. Minha visão mudou completamente. Entendi que todos os maus que estavam acontecendo na minha vida era referente àquilo. E ali eu decidi pegar firme e me batizei, me entreguei para Jesus, busquei, fiz propósito, jejum de Daniel e tudo. Fui batizada com o Espírito Santo e hoje eu sou outra pessoa. Domingo, às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres, na Catedral Universal em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. São centenas de portas abertas somente aqui em Santa Catarina. E você pode, neste domingo, começar uma nova história de vida. Basta que você aceite esse convite e esteja conosco. Na ocasião, nós vamos disponibilizar para você este lencinho do Salmo 91. Durante todo o mês de dezembro, nós estaremos vivendo o terceiro mês do esconderijo do Altíssimo. Começamos lá em outubro e vamos terminar este ano com Deus e começar com Ele. Eu quero convidar você para estar conosco aqui na Mauro Ramos, 1310, aqui no centro, para você que está em Florianópolis ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus, em qualquer localidade do estado. Basta você acessar o site universal.org/localizar. Para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, Brás. Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti o lencinho do Salmo 91. Nós estamos nessa caminhada de fé, buscando do Senhor a proteção, o livramento e a salvação, meu Pai, de todas as famílias que se reúnem na Tua casa aos domingos. E pedimos por essa pessoa que se viu na história do Antônio, que está, meu Deus, numa situação igual a dele ou até pior, a situação que ele viveu, meu Pai. Então venha tocar nesta vida, dar força, coragem, ânimo, disposição para essa pessoa sair de casa e vir à Tua casa, Senhor, te buscar. Eu tenho certeza que só de colocar os pés aqui, ela já vai perceber uma mudança. Meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre todos os que estão vivendo essa fé da fogueira santa da revolta no Monte Sinai. E que haja um antes e um depois. Sim, meu Deus, um divisor de águas em suas vidas. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus e agora é com você. Faça a sua parte. Dê este passo de fé na direção certa. Faça como o Antônio fez. Faça como a Carla fez. Faça como milhões de pessoas têm feito. E você também poderá, logo, logo, dar o seu testemunho, a sua transformação de vida, tudo aquilo que Deus prometeu e vai fazer, se você quiser fazer com Ele aliança. Que Deus abençoe a todos e nós voltamos amanhã aqui neste mesmo canal, levando a você mais da palavra de Deus. Mas faça a sua parte. Até lá.